Nessa nossa terceira aula sobre anatomia ecológica da folha, nós vamos falar sobre as hidrófitas. São plantas que vivem em um ambiente com excesso de água, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Inclusive são utilizadas como ornamentais. Aqui a gente vê algumas hidrófitas com folhas flutuantes, outras com folhas emersas, mas com parte do corpo submerso. Então, são um grupo bastante variado, as hidrófitas, e que tem uma importância econômica e ecológica, como a gente vai discutir um pouco mais à frente. Então, as hidrófitas, elas apresentam várias categorias. Nós temos plantas que são flutuantes livres, aquelas que são submersas, estão debaixo da água e também são livres. As submersas fixas, então elas têm as raízes que as fixam no solo, no fundo dos corpos d'água. Nós temos as folhas fixas, as hidrófitas fixas, mas com folhas flutuantes, como nós vimos no slide anterior, e normalmente elas apresentam uma heterofilia. A folha que está acima da água, ela tem um limbo amplo, e a folha que está abaixo da água, geralmente ela é filiforme, exatamente para não se rasgar por causa das correntes de água aqui embaixo. Nós temos as plantas chamadas de emergentes, são aquelas que estão na, na borda das lagoas ou dos rios. Então, são vários grupos ecológicos que nós encontramos nas hidrófitas. Nós vamos falar de cada grupo desse. Então, exemplos de plantas flutuantes livres, nós temos a volfia, a ecórnea, o aguapé, que é tão conhecido porque, inclusive, é uma praga, né? Em vários corpos d'água, várias lagoas. A lêmina, que nós temos um exemplo aqui. A pístia, também conhecida como alface d'água, que nós temos aqui no esquema e aqui também nessa imagem. E nós temos a azola, que aqui só está representada como no esquema. As plantas fixas com folhas flutuantes, como exemplo, nós temos a trapa, o nelumbo, que inclusive tem uma flor aqui muito bonita, né? A ninféia, que está representada aqui no esquema e aqui também na foto. E nós temos a marsileia, que também é conhecida como trevo d'água. Aqui nas fotos em A, nós temos uma foto de ninféia. Em B, a trapa, que é essa que está representada aqui no esquema. E em C, nós temos uma imagem do nelumbo. Nós não temos aqui a imagem apenas do trevo d'água, que é a marsileia. As submersas flutuantes, nós temos como exemplo o ceratofilo, que é essa planta que tem as folhas bem recortadas, e que nós vamos discutir um pouco da anatomia do caule dessa planta mais à frente. Nós temos as submersas fixas, como exemplo a hidrila e o potamogento. E também nós temos as emergentes. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo da sagitária, ranúnculos, que aqui está o esquema e a foto, e também várias outras espécies. Nós temos como exemplo a taboa e o papyrus também é outro exemplo. As hidrófitas têm uma importância econômica e ecológica, como eu já havia abordado anteriormente. Muitas delas são utilizadas na fabricação de artesanatos, como é o caso da tifa, a taboa, que é uma emergente. Nós temos aqui também hidrófitas utilizadas na alimentação, arroz alagado é outro exemplo.
E muitos animais também se refugiam, usam as hidrófitas como locais de tanto de refúgio como de reprodução. Elas também têm um papel importante na ciclagem dos nutrientes nos ambientes onde elas ocorrem. E algumas hidrófitas têm vários estudos que vocês podem encontrar de utilização das hidrófitas como fitorremediadoras. Muitas delas têm a capacidade de absorver, por exemplo, metais pesados, purificando a água. Com relação às características anatômicas, com certeza a presença do aerênquima é uma característica marcante. Então, nesta imagem é a raiz da marsileia, que é o trevo d'água. Nós podemos observar uma epidêmine seriada, o córtex externo com o parênquima de reserva aerífera, esses amplos espaços que funcionam como ductos de ventilação no corpo da planta, percorrendo desde a folha até a raiz, um córtex interno parenquimático e como camadas de esclerênquima. E uma característica das hidrófitas também é a presença de um xilema pouco lignificado, sobretudo naquelas que são submersas, como a gente vai discutir mais adiante. Nesta imagem, nós podemos observar, na raiz de aguapé, nós observamos um córtex externo com parênquima fundamental de preenchimento, um córtex interno com amplos espaços aqui de aerênquima, melhor visualizados nesta imagem. E nós podemos observar algo bastante interessante, que é a ausência de tecidos mecânicos, de tecidos de sustentação, como fibras e esclereídes. E também, quando a gente olha os tecidos vasculares, a gente vê que os elementos de xilema são muito pouco lignificados. Então, a gente tem pouca lignificação no xilema, exatamente porque é uma característica de hidrófitas essa quase ausência de tecidos de sustentação e a pouca lignificação dos elementos de condução. As mesmas características que eu citei anteriormente, nós observamos no corte transversal do caule de Ceratophyllum. Vejam, o aerênquima, como eu falei, são como ductos de sustentação, eles ficam nesse sentido e vão desde a folha, percorrem todo o corpo da planta, permitindo a circulação do ar, já que essas plantas, o Ceratophyllum é uma planta submersa, flutuante, livre, e, portanto, ele vive dentro da água e o nível de oxigênio na água é baixo. Então, o aerênquima auxilia na aeração dos tecidos. A gente observa também um córtex externo parenquimático, uma epiderme seriada, e notem também que os elementos de xilema têm pouca lignificação. Essas mesmas características que eu citei anteriormente, nós vamos observar no corte transversal do caule de aguapé. Aqui uma imagem do aguapé. É uma planta bastante conhecida por todos nós, especialmente porque ela se torna praga em algumas lagoas. E quando a gente observa o corte transversal do caule, aqui em A, B, E, D e F, a gente tem o corte transversal. Observem, a gente nota uma abundante presença de aerênquima, de parênquima de reserva aerífero, formando esses amplos espaços que a gente vê aqui, né? Muitas vezes a gente encontra cristais atravessando até essas células de aerênquima, e a gente encontra a membrana do diafragma, que nós já discutimos lá na aula de parênquima de reserva. Notem no corte longitudinal, existem características bastante interessantes. Aqui eu tenho um feixe vascular, e notem aqui nas setas brancas a bainha em torno do feixe vascular. Exatamente porque esse feixe vascular ele vai atravessando o caule e ele passa nesses espaços de aerênquima. Então, se não houvesse aqui uma bainha, muito provavelmente o ar entraria para dentro do xilema e do floema, causando uma embolia. E nós observamos também, transversalmente, as setas pretas aqui estão mostrando, a presença do diafragma, que é essa membrana aqui que a gente observa em corte transversal. O diafragma é importante para ajudar na sustentação desse órgão, porque senão o órgão poderia se colapsar com a pressão aqui externa da água,
ele poderia se colapsar por causa desses vários espaços de ar. Então, o diafragma é uma membrana que, ao mesmo tempo que ajuda a sustentar o órgão, para que ele não se colapse, ele evita também, por exemplo, se houver um rompimento do tecido aqui nessa região aqui, e a água entrar, e começar a entrar aqui nesse arênquima, essa água não avança por todo o tecido, porque o diafragma funciona como uma barreira de contenção também. Aqui também, mostrando com mais detalhes o corte do pecíolo, agora essa região do pecíolo. Notem, no slide anterior a gente viu o caule que está mais ou menos aqui. É até difícil de encontrar o caule para fazer o corte. Agora, um corte do pecíolo. Morfologicamente, a gente já nota que esse pecíolo ele é abaulado. E se vocês cortarem, ele parece um isopor, cheio de espaço, cheio de poros, porque ele auxilia na flutuação da planta na coluna d'água. Quando a gente observa a anatomia, a gente vê naturalmente a presença de aerênquimas. Aqui nós temos uma astroesclereide. As esclereídes são comuns, né, também no aerênquima de plantas aquáticas, auxiliam na sustentação. E a gente observa características interessantes. Primeiro, os elementos de xilema são pouco lignificados. Nesse azul turquesa aqui, a gente observa que eles são muito pouco lignificados. A gente não tem muitos elementos de sustentação, a não ser as astroesclereídes, e a gente nota um floema muito mais abundante, como a gente vê aqui, do que o xilema. Vejam, aqui eu tenho o floema, uma quantidade muito maior do que o xilema, exatamente porque essas plantas elas não necessitam de tanto xilema para fazer o transporte de água, porque elas estão imersas na água. E essas características anatômicas vão se repetindo em outros órgãos. Vejam a folha de Potamogento. A gente observa também a presença do aerênquima, né? A folha, e é interessante essa planta porque ela é submersa, a gente observa que até nas células epidérmicas, como mostrado aqui nesse esquema, nós temos a presença de cloroplastos. E esses cloroplastos se fazem presente em toda a folha, nesse parênquima clorofiliano homogêneo, e a gente observa o mesmo padrão, muito floema e xilema pouco lignificado e também reduzido, e ausência de estruturas de tecidos de sustentação. A folha de aguapé, desculpe, a folha de ninféia, que é o lírio d'água, a gente observa também essas características, a presença de aerênquima, a presença de esclereide como elemento de sustentação, folhas epiestomáticas, esse é o caso de uma hidrófita em que parte do corpo está debaixo d'água e a folha ela fica sobre a lâmina d'água. Então, obviamente, essa face abaxial ela está em contato com a água. Então, os estômatos ficam localizados aqui na face adaxial, uma folha epiestomática. Aqui a gente vê no corte as câmaras subestomáticas, marcando a presença dos estômatos, que estão indicados aqui também pelas setas. É um parênquima clorofiliano palissádico, associado a um lacunoso, com grandes aerênquimas, então é um mesofilo dorsiventral. E nós observamos uma característica interessante na folha de ninféia, que é a presença dos hidropótios, que são essas estruturas secretoras que estão, obviamente, na face abaxial, em contato com a água, as setas aqui estão mostrando, e é uma estrutura multicelular. Tem uma célula basal, as células epidérmicas estão aqui do lado, então uma célula basal, uma célula chamada célula da lente e uma célula da taça. Essas estruturas secretoras, que são os hidropótios, absorvem 2 a 3 vezes mais íons minerais da água do que as demais células, por exemplo, da epiderme da folha. Então, é uma característica interessante que auxilia essa planta na absorção de minerais. Os feixes vasculares têm muito mais xilema, desculpem, muito mais floema do que xilema, e são envolvidos por uma bainha, como eu já discuti nos slides anteriores. Aqui nós temos a folha do alface d'água e a gente observa em corte transversal, essa folha é muito difícil de ser cortada transversalmente,
Então aqui eu estou apresentando o esquema, uma epiderme uniceriada, ela tem muitos tricomas multicelulares, mas é uma quantidade muito grande de tricoma nas duas faces da folha. Aerênquima, grandes espaços de ar, com a presença do diafragma, né, que é composto por um parênquima clorofiliano, e o mesmo padrão, feixe vascular envolvido por bainha, com muito floema e pouco xilema. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque o fato de uma planta ter característica hidromórfica não implica classificar essa planta como uma hidrófita. Então, eu estou trazendo exemplos para vocês da bananeira, por exemplo. Aqui um corte transversal da folha de bananeira. Olha a presença do aerênquima aqui. A mesma coisa para o inhame, para a taioba. Vejam, ela tem muito aerênquima. Mas essas plantas não são hidrófitas, porque elas não ocorrem em regiões alagadas, nem mesmo, isso não é um condicionante para o desenvolvimento da planta que ela esteja presente em uma região alagada, ou em um brejo, ou mesmo em uma lagoa. Provavelmente elas, em algum ponto da história evolutiva desses grupos, foram submetidas a esse tipo de ambiente, desenvolveram essas características que foram fixadas geneticamente. Porém, para a gente classificar uma planta como mesófita, hidrófita ou xerófita, nós temos que, além das características anatômicas, nós temos que ter informações precisas sobre o ambiente de ocorrência dessas plantas. Então, isso se aplica também para xerófita e mesófita.